E aí, meus amigos, estamos de volta, dando continuidade aqui à nossa revisão final. Espero que esteja sendo proveitosa para vocês. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail, mandem mensagem nas redes sociais, mas não deixem de se manifestar. Se quiserem dar um feedback sobre o curso também, estamos sempre aqui de portas abertas, tá bom? Então, continuando aqui a revisão de direito constitucional. Qual o tema que a gente vai ver agora? É o tema dos direitos políticos, tá? Esse é um tema que ele aparece em prova de advocacia pública, tá certo? Por conta disso, achei muito importante colocar aqui na nossa revisão, tá? No final do bloco, eu separei algumas questões que apareceram já em prova para vocês verem a relevância, a importância de estudar essa matéria, tá bom? Então vamos começar com uma coisa bem básica aqui. Falar das condições de elegibilidade, tá? Elas estão previstas onde? No artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? E são 6 condições de elegibilidade previstas por esse dispositivo constitucional. Olha só, ele fala o seguinte: são condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, se, por exemplo, um sujeito quiser concorrer a prefeito de um determinado município, ele deve ter domicílio eleitoral lá naquele município, tá? A filiação partidária e uma idade mínima, tá? São essas as condições de elegibilidade. Em relação à idade mínima, a gente já tem logo aí umas observações a serem feitas. Primeiro, existem 4 idades mínimas para os cargos eletivos, tá? 18, 21, 30 e 35 anos, a depender do cargo. Eu já esquematizei tudo isso num quadrinho, na tabela, para vocês terem facilidade no estudo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Outra coisa, essa idade mínima para o exercício desses cargos eletivos, ela é conferida na data da posse, tá? Não é na data do registro da candidatura, não é na data da eleição, também não é na data da expedição do diploma, tá? Que é a diplomação, não é nessa data. É na data da posse, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são essas idades mínimas? Como eu falei, são 4. 18, 21, 30 e 35 anos. Isso depende do cargo que esteja em questão, tá? 18 anos é a idade mínima para quê? Para o cargo de vereador. 21 anos para deputado federal, para deputado estadual e também do Distrito Federal, claro, para prefeito e seu vice e para juiz de paz, tá bom? 30 anos é a idade para tomar posse como governador e vice-governador, e 35 anos, que são os cargos eletivos que exigem maior experiência na nossa república, presidente e seu vice-presidente e senador federal, tá bom? Então, é sempre importante memorizar essas idades aí. Passando agora das elegibilidades, das condições de elegibilidade para as inelegibilidades, tá? As inelegibilidades são de 2 espécies, absolutas e relativas, tá? As inelegibilidades absolutas são previstas apenas na Constituição, certo? E qual é a diferença entre elas? É que as inelegibilidades absolutas, elas alcançam qualquer cargo eletivo e elas não podem ser afastadas mediante o que chamamos de desincompatibilização. Já as inelegibilidades relativas, algumas delas alcançam apenas alguns cargos, outras alcançam todos, tá? Mas o que acontece é que elas podem ser afastadas mediante a desincompatibilização do candidato. Então, se ele se desincompatibilizar afastando o impedimento, ele se torna elegível, tá? Então essa é a diferença básica, essas são as diferenças básicas entre as inelegibilidades absolutas e as relativas. As hipóteses de inelegibilidades absolutas, olha, são 2, tá? Estão onde? No parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição. Então são absolutamente inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis, aqueles que não podem se alistar na Justiça Eleitoral, tá? E quem são os inalistáveis? Aí também são 2 hipóteses, os dos estrangeiros e a dos conscritos, tá? Quem são os conscritos? São aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. Sabe? Quando
você faz 18 anos e é convocado, fica um ano fazendo serviço militar obrigatório, é isso aí. Esses são os conscritos, tá certo? Então lembrem o seguinte, não é todo militar que é inalistável, tá certo? Quem não pode se alistar como eleitor são os militares conscritos. Os militares que não são conscritos, não estão nesse período de serviço militar obrigatório, eles são alistáveis, tá certo? Tenham isso em mente. Agora, as inelegibilidades relativas, aí temos várias hipóteses, tá certo? Vamos analisar aqui cada uma delas. Elas estão nos parágrafos 5º ao 8º do artigo 14 da Constituição Federal. Então, a primeira diz respeito à questão da possibilidade de reeleição do chefe do Executivo para um único mandato subsequente, tá? Então, ele é inelegível para o terceiro período consecutivo, tá certo? Então, por exemplo, o prefeito, ele é eleito, depois ele é reeleito no período imediatamente subsequente, ele não pode mais se eleger no terceiro período, tá? Que for imediatamente subsequente aí. Ele pode, no entanto, aguardar mais um período de governo e depois se lançar candidato novamente. Aí ele pode, mas se for consecutivo, ele não pode. E aqui tem observação que é a questão do prefeito itinerante. Como é que é isso? É que era muito comum em cidades de interior, né, em cidades menores, que um determinado candidato se elegesse prefeito e aí ele fosse reeleito para um período imediatamente subsequente. E aí, né, para o terceiro período, ele não poderia mais se lançar. Tá? Por quê? Porque a reeleição é para apenas um período imediatamente subsequente. E aí o que ele fazia? Ele mudava seu domicílio eleitoral para um município próximo ali, naquela mesma região, e se lançava candidato lá e conseguia ser reeleito e depois reeleito. E aí, para o terceiro período, como ele não poderia mais se eleger ali naquele município, ele mudava novamente o domicílio eleitoral e assim por diante. Né? Ele fazia isso por quê? Porque ele criava ali uma influência política muito forte naquela região. É como se ele fosse o prefeito de toda aquela região, tá? É como se ele estivesse governando toda aquela região. Só que ele ia mudando de domicílio eleitoral para poder ser eleito e assim burlar, né, de certa forma, a regra que veda uma segunda reeleição para período imediatamente subsequente. O TSE, ele admitia essa situação, porque ele falava, olha, o que a Constituição veda é a reeleição para o terceiro mandato consecutivo. Aqui, se é em outro município, já não é o terceiro mandato consecutivo. Então, ele poderia, seria outro cargo, não seria o mesmo governo no mesmo município. Só que o TSE mudou de entendimento. Ele viu que isso estava gerando uma concentração de poder político muito forte, estava sendo, na verdade, antirrepublicano, né? Não estava havendo uma alternância de poder naquela região em que o prefeito itinerante atuava. E aí ele passou a entender o seguinte, que não pode mais a figura do prefeito itinerante. Então, se um indivíduo ele é prefeito por um período, ele se reelege para o período imediatamente subsequente, ele não pode se lançar candidato naquela mesma região no período seguinte, tá certo? Ele teria que esperar o decorrer do mandato para poder se lançar só lá no quarto período, tá bom? Isso chegou ao STF, que entendeu que está correto, tudo bem, o TSE pode vedar o prefeito itinerante, mas que essa mudança de entendimento, ela deve observar o quê? O princípio da anterioridade eleitoral. Então, o TSE não pode aplicar essa mudança de entendimento para aquelas eleições em que houve esse questionamento aí. Ele teve que esperar um ano, né, porque o princípio da anterioridade eleitoral fala o seguinte, mudanças na legislação eleitoral devem ser aplicadas só depois de um ano. Basicamente é isso, essa é a ideia do princípio. E como houve essa mudança interpretativa, o STF entendeu, olha, é que antes ele podia se candidatar, agora não pode mais, então é como se houvesse uma mudança nas regras do processo eleitoral. Então tem que esperar um ano para poder aplicar, tá certo? Então houve essa peculiaridade aí envolvendo o TSE e o Supremo Tribunal Federal. A segunda hipótese de inelegibilidade relativa é a questão do candidato que ele é chefe do Executivo, tá? Então ele está no exercício de mandato no Poder Executivo, como prefeito, governador ou presidente da República, e ele quer se lançar candidato a algum outro cargo, ele não quer se reeleger, quer se lançar candidato a algum outro cargo.
Ele só pode fazer isso se ele largar, se ele abandonar o cargo em até 6 meses antes das eleições. Tá? Senão, ele não pode, ele fica inelegível para outros cargos. Tá? Isso só se aplica ao chefe do executivo. Tá? E não alcança o vice. Tá? O vice não é alcançado por essa inelegibilidade relativa. Da mesma forma, também não se aplica para a hipótese de reeleição. Para se reeleger, o chefe do executivo não precisa deixar o cargo antes do pleito eleitoral. Tá certo? Próxima hipótese de inelegibilidade reflexa é a questão, de inelegibilidade relativa, é a questão da inelegibilidade reflexa. Por que leva esse nome? Porque a inelegibilidade reflexa é uma inelegibilidade que é gerada por uma pessoa e atinge outra pessoa. Tá? E quem é que gera a inelegibilidade reflexa? É o titular do mandato da chefia do Poder Executivo, ou seja, presidente da República, governador de estado e prefeito municipal. Eles geram a inelegibilidade reflexa. E quem é que se torna inelegível por conta deles? O seu cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção. Tá certo? E a gente vai ver que isso se aplica também tanto na união homoafetiva quanto na união estável entre pessoas de sexo diferente. Tá certo? Então vamos ver como é que está previsto isso aí na Constituição. Artigo 14, parágrafo 7º. Tá? Vamos lá, olha aí. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes, olha aqui, consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Aí ele fala quem é que gera a inelegibilidade reflexa. Do presidente da República, de governador de estado ou território e do Distrito Federal e de prefeito, tá? Ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, exceto se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então é o seguinte, se alguém substitui o chefe do executivo dentro de 6 meses antes do pleito, também os seus parentes e cônjuge e companheiro se tornam inelegíveis, tá certo? E para afastar essa inelegibilidade reflexa, o chefe do executivo deve deixar o cargo antes dos 6 meses que antecedem as eleições. Se ele fizer isso, os seus parentes se tornam elegíveis lá naquele território da sua atuação, né? Lembrando isso, essa inelegibilidade se limita ao território de atuação do titular do mandato do Poder Executivo, tá bom? Tem algumas observações sobre isso, mas antes vamos ver aqui o resuminho que eu fiz. Um resuminho para vocês aqui, ó. Em síntese, os parentes até o 2º grau do presidente da República não podem concorrer a cargo algum no território nacional. Os parentes até 2º grau de governador de estado não podem concorrer a cargos dentro do respectivo estado. E os parentes até 2º grau de prefeito municipal não podem concorrer a cargos no respectivo município. Foi o que eu falei. Essa inelegibilidade se limita ao âmbito de atuação do titular do cargo, tá certo? Agora as observações a que eu me referi. A primeira é que essa inelegibilidade alcança a união estável e união homoafetiva, tá certo? Isso é entendimento do TSE, tá tranquilo. Outra questão é a súmula vinculante número 18, que ela fala o seguinte, olha, se o vínculo conjugal se dissolver no curso do mandato atual do chefe do executivo, essa inelegibilidade reflexa continua se aplicando. Então, a sua ex-esposa, o ex-marido, só se torna elegível no âmbito de atuação do titular do cargo se o titular do cargo deixar o mandato em até 6 meses antes do pleito. Tá certo? Porém, o STF entende que essa súmula vinculante 18 não se aplica quando a extinção do vínculo conjugal decorre de falecimento, tá? Então, se o vínculo conjugal se dissolve em virtude de falecimento, não há aplicação do entendimento da súmula vinculante número 18, tá certo? Vamos ver agora a questão dos militares. Como eu falei, os militares não são todos inalistáveis. Existem os alistáveis, tá? Que são aqueles que não estão em período de serviço militar obrigatório, né? Os que não são conscritos. Os que não são conscritos podem se alistar, tá? E aí podem se candidatar. Mas há uma diferença, há uma duplicidade de regime em relação aos militares.
a depender de ele tem menos de 10 anos de serviço ou se ele tem mais de 10 anos de serviço. Como é que é isso aí? É o seguinte, o militar, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, quando ele registra a sua candidatura, isso aí eu estou falando sempre de militar alistável, tá? Esqueçam os conscritos aqui. Então, um militar que tem menos de 10 anos de serviço, quando ele registra a sua candidatura, ele deve se afastar da atividade. E o que significa isso? Significa um afastamento com caráter definitivo. Ele perde o vínculo com o órgão militar, tá certo? Com o serviço militar. Agora, se o militar alistável tiver mais de 10 anos de serviço, ele, quando registrar sua candidatura, será agregado pela autoridade superior e se ele for eleito, ele vai automaticamente passar para a inatividade quando ele for diplomado. Ou seja, quando a Justiça Eleitoral expedir lá o diploma de eleito no nome dele. Tá certo? Então, lembrem dessa duplicidade aí de regime, tá bom? Outra questão importante é a do exercício de mandato eletivo por servidor público. Então, o servidor, ele é titular de um cargo efetivo, né? Um titular de provimento efetivo, titular de um cargo de provimento efetivo. E ele consegue ser eleito para um cargo eletivo. O que acontece com o cargo efetivo? Ele continua, ele tem que se afastar, ele recebe as duas remunerações, como é que é? Depende, tá? Depende. Tem um regime diferente para prefeito, outro para vereador e outro para mandatos federais e estaduais, tá bom? Então, olha só, se se tratar de mandato federal ou estadual, o que engloba também o do Distrito Federal, tá? O servidor tem que se afastar do seu cargo efetivo e ele não pode optar pela remuneração que quer receber. Então, ele vai receber necessariamente a remuneração do cargo eletivo, tá bom? Se afasta do cargo efetivo e recebe a remuneração do mandato eletivo. Se ele for eleito para o cargo de prefeito, o que acontece? Ele continua tendo que se afastar do seu cargo efetivo, tá? Mas ele pode optar pela remuneração. Ele vai falar, eu quero receber o salário do prefeito, ou então eu quero receber o salário do meu cargo de origem. Aí ele vai escolher, mas não pode receber as duas, tá bom? Agora, a questão diferente, maior, é quando se trata de vereador. Se o servidor titular de um cargo efetivo for eleito vereador, e se houver compatibilidade de horários entre os dois cargos, né, entre o mandato eletivo, né, a vereança, e o seu cargo efetivo, aí ele pode acumular os cargos e receber as duas remunerações, tá bom? Mas se não houver compatibilidade, aí ele tem que se afastar do seu cargo de origem, só que aí ele vai poder escolher a remuneração que ele quer receber, tá? Igual no caso do prefeito, tá certo? Uma questão que se põe é a seguinte: é possível acumular o mandato de vereador com dois cargos de professor? Vejam só, a gente sabe que a Constituição Federal permite a acumulação de dois cargos de professor, né? E a gente sabe também que ela permite a acumulação de cargo efetivo com o mandato de vereador. E aí fica a questão, se o servidor acumula licitamente dois cargos efetivos e ele foi eleito vereador, ele pode ficar nos três cargos, sem se afastar de nenhum, sem ter que optar por nenhuma remuneração? Vejam só, o STF ele não se manifestou ainda sobre essa questão específica. Ele tem um precedente recente até em que ele fala o seguinte: é vedada a acumulação tríplice de cargos em qualquer hipótese. Mas quando ele fala isso, ele se refere a servidores que ingressaram há bastante tempo no serviço público, comparando com servidores que ingressaram há menos tempo, e ele fala, não, a acumulação tríplice não pode, seja qual for a época de ingresso no serviço público. Tá? Tem esse precedente. Mas ele não se manifestou sobre esse caso específico da acumulação de dois cargos de professor com um cargo de vereador, né? Todos os precedentes do Supremo sobre o tema se referem a cargos efetivos. Não há uma análise da questão da acumulação do cargo eletivo de vereador com outros cargos públicos. Tá certo? A maioria da jurisprudência dos tribunais inferiores parece se manifestar no sentido da impossibilidade dessa tríplice acumulação aí.
Eu conheço um precedente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que admitiu essa tríplice acumulação. Tá? Então, dá para ver que há uma divergência e que o Supremo Tribunal Federal não se manifestou especificamente sobre essa questão. Mas, se isso aparecer na prova, o mais seguro é você marcar a alternativa que diz que não pode haver essa acumulação. Por quê? Porque, embora o Supremo não tenha analisado esse caso específico, ele tem precedente falando que é vedada a tríplice acumulação de cargos, tá bom? Então, até que haja, pelo menos até que haja a análise do Supremo Tribunal Federal dessa questão específica, é melhor que para a prova se adote o entendimento da impossibilidade dessa tríplice acumulação, tá bom? Pessoal, tudo que a gente viu aqui nessa aula já apareceu em prova, tá? Mas antes da gente ver as questões, vamos ver um último tema bem rapidinho, que é a questão da ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, né? A famosa AIME. Ela está disciplinada na Constituição Federal, artigo 14, parágrafos 10 e 11. E ela já apareceu em prova. E geralmente quando ela é cobrada em prova, a banca cobra só a literalidade desses dispositivos constitucionais, tá? Então já trouxe aqui para vocês com as informações importantes destacadas. Primeiro, o prazo. Segundo, a causa de pedir. Terceiro, a questão do segredo de justiça obrigatório para essa ação aí, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Artigo 14, parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, tá? Então esse prazo de 15 dias se inicia no momento da expedição do diploma de eleito. Aqui, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, olha, abuso de poder econômico, corrupção ou fraude são o quê? São a causa de pedir da ação de impugnação de mandato eletivo, tá bom? E por fim, aqui o parágrafo 11 prevê a necessidade do segredo de justiça na ação de impugnação de mandato eletivo. Fala o seguinte: a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se for temerária ou de manifesta má-fé. Então há aí a previsão já na Constituição do sigilo judicial aplicado à ação de impugnação de mandato eletivo. Tá bom? Agora, finalmente, vamos para a resolução de questões sobre o tema. Olha aí. Prova CESP, Procuradoria do Distrito Federal, 2013. Vamos ver como é que o tema foi tratado nessa prova. Olha só. Fala o seguinte aqui, ó. Caso já ocupe o cargo de deputado distrital, filho de governador de estado torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente. É isso aí. Essa alternativa trata da questão da inelegibilidade reflexa. E a gente viu o quê? Que se for para reeleição, o parente do titular do cargo no executivo não fica inelegível. Ele pode se candidatar, tá bom? Cuidado com isso. A outra assertiva aqui trazida na prova fala o seguinte: o governador do Distrito Federal é inelegível para quaisquer outros cargos, ou seja, para cargos que não sejam de governador do Distrito Federal, né? Ou seja, para situações em que não há reeleição, tá? A não ser que renuncie a seu mandato com antecedência mínima de 6 meses em relação à data do pleito. É isso aí, é o que a gente viu. 6 meses é o período necessário para haver a desincompatibilização, tá? A gente viu isso durante a aula aqui, tá bom? Aqui, ó, por último, filho de governador de estado é inelegível para qualquer cargo eletivo em âmbito nacional. Aqui está errado, né? Ele é inelegível para qualquer cargo no âmbito do estado em que o pai dele é governador, mas não em âmbito nacional. Por quê? Porque a inelegibilidade reflexa se limita ao âmbito de atuação do titular do cargo do Poder Executivo. Tá certo? Tem mais uma prova em que isso aí apareceu, que foi da PGE Bahia 2014, ó. Falou o seguinte: não são alistáveis como eleitores nem os estrangeiros, nem os militares. Tá errado. Isso é uma casca de banana. Como eu falei para vocês, não são todos os militares que são inalistáveis, mas apenas os conscritos. Tá? O militar que não está em período de serviço militar obrigatório é alistável normalmente. Tá bom? Cuidado com essa pegadinha de concurso aí. Outra questão, ó, fala o seguinte: as ações de impugnação de mandato eletivo tramitam necessariamente, olha aí, em segredo de justiça. É o que a gente acabou de ver. Eu falei para vocês que quando as provas cobram o tema da ação de impugnação de mandato eletivo, geralmente aparece o quê? A literalidade do texto constitucional. E foi o que apareceu nessa prova aí do CESP. Tá? E por último,
Os direitos políticos passivos consagram as normas que impedem a participação no processo político-eleitoral. Pessoal, não é isso, tá? Direito político passivo, grosso modo, é basicamente o direito de ser eleito, o direito de ser votado. Então é exatamente o oposto do que essa assertiva diz, né? A assertiva diz que direitos políticos passivos são os que impedem a participação no pleito eleitoral. Mas, na verdade, o direito político passivo se verifica quando o indivíduo tem direito de receber votos e ser eleito, tá bom? Pelo tema dos direitos políticos, o que eu tinha para revisar com vocês era isso, era o que tem de mais importante, e nos vemos aí no próximo vídeo.